Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Libras básico. Eu sou o professor Ítalo, esse é o meu sinal. Estarei com vocês acompanhando, tá? Juntos, aprendendo Libras durante 3 meses, ok? Tema de hoje, tema da nossa aula é iconicidade e arbitrariedade, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora a tela, para vocês, a aula de hoje. Já enviei esse material no grupo do WhatsApp e também na sala virtual. Ok. Esse tema é um tema muito interessante, importante, tá? Na gramática da Libras, iconicidade e arbitrariedade da Libras, ok? Vamos dar início, tá? Falando sobre os sinais icônicos. O conceito e explicando para vocês cada detalhe dos sinais icônicos. O que é os sinais? O que são os sinais icônicos, tá? Eu separei para vocês três exemplos. Primeiro, sinal de carro. Carro. Isso aqui é a direção do carro. Percebe? E quem está nos vendo, mesmo que ele não entenda a Libras, ele vai perceber que que nós estamos aqui, ó, movimento do carro, direção de um carro, tá? Também, segundo o exemplo, casa, o telhado, as paredes, casa, sinal de casa. Outro sinal icônico é o telefone, configuração de mão Y, telefone. Então, os sinais icônicos, a gente faz referência à alusão do objeto referido, tá? O significado quanto à imagem, ok? Então, ele não se limita, ou ele não está fora daquilo do alcance da nossa visão. Nós vamos perceber que, outro exemplo, sinal de árvore. Árvore. Aqui, ó. Tronco. Aqui as folhagens, ó. Árvore. Então, percebemos que esses sinais icônicos, ele reproduz a imagem do referente, tá? Para o nosso emissor, ele visualiza o surdo, o ouvinte, e logo entende que sinal é este, tá? Então, gente, dessa forma, a iconicidade, ó, ela tem uma característica semelhante aos ícones.
e tem como, em comum com o objeto que representa. E por ser uma língua de modalidade visual e espacial, a iconicidade ela está presente em grande parte dos sinais da Libras, pois a relação entre forma, e eu quero que vocês grafem aqui forma, tá? E sentido. Quando nós falamos de forma, nós vamos nos lembrar dos parâmetros, tá? São 5, né? 5 parâmetros. Primeiro, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão não manuais e faciais, ou expressão faciais e corporais, que nós traduzimos para expressões não manuais, tá? Desta forma, nesse sentido, configuração de mão é a forma que as nossas mãos se encontram, os nossos dedos, tá? E o sentido, o significado da fala, da linguagem, tá? E isto nós vamos observar palavra e o significado desta palavra, o sentido desta palavra, ok? Então, para se tornar uma frase mais visual, é importante que nós venhamos dar um sentido a esta frase, ok? Fazendo marcações devidas, utilizando as estruturas da Libras, tá? Que nós podemos dividir, principal, em duas, tá? Duas estruturas, OSV ou SVO. Ok. Em seguida, tem mais dois exemplos. Eu citei anteriormente a árvore, tronco, aqui, ó, folhagem, ó. Ok. Também tem outro exemplo que é a cadeira, sinal de cadeira, configuração de mão. Vamos colocar em nu, né, mas ele vai ficar deitado. E a cadeira, ela tem um movimento, dois toques, cadeira, tá? A pessoa que está nos visualizando, se ela tiver um pouco já de experiência na Libras, ela vai entender que aqui é uma cadeira. Aqui as perninhas, ó, quem está sentado, tá? Então representa, tá? Uma cadeira, cadeira, ok? E também nós vamos observar que existe iconicidade nos verbos. Quando falamos nos substantivos, sinais icônicos, porta, porta. Ei, eu fui, ó, entrei por aquela porta, tá? Ou porta, bater na porta, porta. E ela abriu. Ok. Nós vamos observar também exemplos que em verbos tem iconicidade, tá? Alguns verbos, eles apresentam questão da iconicidade. Exemplo, é o verbo abrir. Ó, abrir. Está fechado, então eu vou abrir. Existe o verbo subir, subir. Ei, você, eu preciso subir ou descer. Então, percebe que ele apresenta iconicidade. Subir, estou subindo ou estou descendo. E existe outro exemplo, que é o verbo cair. Caiu, sinal de cair para a pessoa. Observe. Existe aqui, logo abaixo, o sinal de papel. Papel. É um verbo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção na questão do verbo. Porque o sinal, o papel é arbitrário, tá? Papel é arbitrário. Por quê? Porque não faz nenhuma referência nem alusão à sinalização. Porque o sinal de papel é isso. Papel. Papel. Professor, sinal de papel. Ó. Poderia ser outro, mas quando criaram os sinais, eles colocaram assim, papel. Papel. Que é plano, né? Papel. Então, se concentre no verbo cair, tá? Papel, caindo, tá? Porque tem que estar em concordância com
que eu estou sinalizando, com o objeto da ação que eu estou sinalizando. O papel, ele cai, ó, desta forma. Ok. Como também na representação de uma árvore caindo, tá? Árvore caindo. Então, há também conicidade nos verbos. Nós precisamos estar atentos em identificar qual é o verbo que apresenta iconicidade. Tá? Nem todos eles vão apresentar, como o verbo aprender. Aprender. Aprender, sim, professor. Aprender. Tem alguma representação da quem está nos vendo? Se você estivesse agora iniciando na Libras, você entenderia se eu fizesse assim? Você precisa. Ó, você precisa. Você tem sim. Então, perceberam que nem todos os verbos eles vão ser icônicos, tá? Que precisamos estudar e identificar cada verbo, tá? Importante. Em seguida, nós temos mais alguns exemplos de cair, tá? Um veículo. Esse exemplo, o veículo. Esse aqui é um classificador de carro. Esse aqui é um classificador. Agora falamos que o veículo caiu, ó, ele capotou. Então, existem várias formas de nós realizarmos este verbo cair. Em seguida, eu selecionei para vocês 10 sinais icônicos. Vamos conhecer? Primeiro, sinal icônico, avião. Tá? Ó, 10 sinais que vocês vão perceber que você está agora já com um bom tempo aprendendo, estudando, ó, aprendendo, estudando Libras, você vai identificar que sinal é este, tá? Se eu fizer assim, ó, avião, configuração de mão Y, avião, avião. Professor, e se eu fizer descendo, aeroporto, tá? Avião, aeroporto. Porque aqui é o espaço onde ele está pousando, aeroporto. Sinal de pássaro, 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 aí, ó, um sinal composto, tá? Pássaro. Tartaruga, sinal de tartaruga, ó. O polegarzinho vai ficar aqui, ó. E a outra mão ela vem por cima, tá? Vai ficar dessa forma. Tartaruga, tartaruga. Entenderam? Outro é um verbo comer, tá? Quando nós éramos criança, você chegava, ó, mãe, eu quero comer, comer. Nós utilizávamos, geralmente, esse verbo, eu quero comer, comer. Quinto, sorvete. Sinal de sorvete. Você pega aqui a casquinha aqui, ó, nossa. Não. Percebe que quando o sorveteiro vinha, eu colocava aqui, ó, as bolinhas, né? Aí você, ó, sorvete, sorvete. Sexto, ó, verbo escrever. Aqui é o papel, papel. Aí você, ó, escrevendo. É icônico. Percebe que eu estou escrevendo? Sétimo verbo, abraçar. Ó, sinal de abraçar é icônico também. Abraçar. Mãozinha. Pode ser assim também. Oitavo é o carro, sinal de carro. Carro, carro. Que é a direção, ó. Percebe que o desenho é a direção, ó. Carro. Nono. Casa, sinal de caso, ó, casa. Eu expliquei para vocês anteriormente. Aqui é o telhado, aqui é a parede, ó, casa. Porque faz alusão à imagem
da representação aqui do sinal. E o 10º é o barco. Barco. Ó, percebe? Você que está visualizando. Entenderam? Barco. Agora, atividade, professor Ítalo. Forme frases utilizando os sinais icônicos, tá bom? Você precisa estar praticando, estar sempre treinando para melhorar a sua sinalização, ok? Você pode escolher ó, duas palavras, dois verbos ou um substantivo para colocar numa frase e sinalizar. É importante que você faça a gravação e depois, se você quiser enviar para o professor Ítalo, fica à vontade, tá bom? Mas é importante você sempre estar praticando, treinando para o seu aprendizado melhorar. Ok. Os sinais linguísticos, eles são divididos em dois, cônicos e arbitrários. Icônicos e arbitrários, tá? Sinais, eles se dividem em dois, tá? Ou esse sinal é icônico, ou esse sinal é arbitrário, tá? Agora vamos falar dos sinais arbitrários. Esses sinais arbitrários aí não tem muita relação com aquilo que estamos sinalizando, mas ele tem um sentido, tá? Ele pode não se relacionar com o que nós estamos informando, mas tem um sentido, tá? O surdo, quando ele batizou esse sinal, ou ele deu esse sinal, ele visualizou alguma característica e ele fez por bem dar esse sinal. Exemplo, sinal de pessoa, pessoa, dedo médio, pessoa, pessoa. O verbo querer, querer, vamos dizer aqui, querer. E também existe não querer, não quer, não quer, não quer. O verbo poder, poder, poder. Agora, poder não. Isso vai ser negação, poder. Também existe o verbo gostar, ó. Mãozinha aqui, ó. Perfeito? Gostar. E existe também o verbo não gostar. Tirando. Não gostar. Não gostar. Então, não tem uma relação, não tem uma relação aqui, porque tirando. Mas o surdo e nós, alunos de Libras, quando a gente estamos estudando, nos aprofundando, pesquisando, nós vamos entender e buscar um sentido, um significado para aquele sinal, tá? Estou tirando aqui, ó, não gosto, eu não gostei. Ou não posso, não posso, posso. Tá? Não existe sinais por acaso, tá? Um belo dia, ou alguém acordou, disse assim, hoje eu vou colocar um sinal nisso aqui. Esse sinal agora, a partir de hoje, vai ser assim. Não, tem um estudo, primeiro, antes, tem um estudo, pesquisadores vão estudar, vão pesquisar, e aí, ó, eles vão escolher um sinal para aquele objeto, ok? Ou, às vezes representa uma característica, tá, daquele objeto, vai depender. Como eu falei, sinais arbitrários são aqueles que mantêm nenhuma semelhança com o dado da realidade que representam os sinais. Como quatro exemplos aqui. Conversar, sinal de conversar. Mãozinha aqui, ó. E a outra, ó, você vai esfregar aqui, ó. Conversar. Ó. Vamos conversar? A pessoa que está visualizando, se eu fizer assim, ó, vamos. Opa, ela vai perguntar, o que é isto? Você vai explicar. Conversar, conversar. Tá. Outro, depressa, tá? Configuração de mão em C. Aí você vai passar assim, vamos.
Professor, se alguém vê eu fazendo isso aí na rua, o que é que eles vão pensar? O carro passou depressa, passou depressa. E eu não vi. Então, os sinais arbitrários ele não têm uma relação assim, uma representação visual, mas ele tem um significado, ele tem um sentido, tá? Por que daquele sinal ser assim? Porque teve um estudo, tá? Sinal de pessoa, pessoa, pessoa. Ei, você é pessoa. Professor, eu sou isso aqui, você é, você é. Engraçado, a gente começa a estudar, começa já a engatinhar na Libras, a gente se depara com vários sinais. Aí você está andando um belo dia em casa, aí você vê um objeto, aí você quer imaginar ou quer até batizar um objeto por sua conta. Não, calma. Para isso existem os dicionários, tá? Dicionários que você pode pesquisar. E existe um muito importante, muito interessante, é o Capovilla, tá? E existem livros também. Eu gosto sempre de pesquisar, trazer minhas pesquisas, os estudos, em livros. Né? Eu estou agora com esse livro, Libras, de Audrey Gesser, é uma pesquisadora. Libras, que língua é essa? Tá? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. Ok? É um livro bastante interessante, é uma pesquisadora que se aprofundou em relação à questão da surdez e também da língua de sinais. Ok, então é interessante você buscar conhecimento em livros, tá? Lendo, estudando, é importante, ok? O próximo sinal aí é perdoar, configuração de mão Y, aí você leva aqui a mão aqui no queixo, perdoar, perdoar. Professor, eu te perdoo, tá? Você, ó, precisa perdoar, ó, amigo, irmão. Você quer perdoar? Ei, perdoar. Se você chegar para alguém na rua, tá? Você é uma pessoa, ei, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo, perdoo você. O verbo perdoar, não tem, ele tem um movimento só aqui no queixo, um movimento estático, tá? Ele não sai daqui. Mas ele pode ser direcional, com apontamento. Perdoo você, ok? Perdoar. Tá bom? Calma. Eu, professor, perdoo você. As pessoas, geralmente, quando elas entram na Libras para estudar, elas pensam que todos os sinais são icônicos, tá? Ah, é fácil, porque é só eu dar um sinal aquilo ali e visualizar o objeto e fazer a forma do objeto. Quando a gente está dessa forma, com essa maneira de pensar, nós estamos fazendo mímica, tá? Quando nós nos preocupamos somente com a questão do objeto e não com o sentido, nós estamos utilizando da mímica, tá? E tem até uma parte aqui que a escritora ela relatou sobre a questão da mímica, tá? Ó, que ela chama o nome de pantomimas ou mímicas, tá? Ela descreve aqui, ó, na página 21, no primeiro parágrafo, ela vai falar sobre o que é pantomimas. Uma vez que tentamos representar o objeto tal como existe na realidade, muito mais detalhado, nós comparamos os sinais, levando muito mais tempo para a sua realização, tá?
Porque nós vamos nos preocupar muito com aquela sinal de moto. Aí eu vou olhar para a moto e eu vou, meu Deus, é assim a moto. Aí eu vou me preocupar muito com a aparência e se preocupar em fazer semelhante. E o sinal de moto é esse aqui, ó. Moto. Sentido, porque o acelerador, moto. Tá? E ela segue falando que a pantomima, ou mímica, quer fazer com que você veja o objeto, enquanto o sinal quer que você veja o símbolo, ou sentido convencionado para este objeto. Interessante, né? Então, percebemos que não é a forma do objeto, mas é o sentido daquele objeto, tá? Um exemplo que eu quero fazer para vocês, fazer aqui para vocês, sinal de computador. Como é que a gente vai sinalizar um computador? Você está agora estudando, né? Ou pelo computador, ou pelo celular. Aí você quer fazer a forma do computador, o desenho. Ó, de computador, tá? Teclado, né? Aí nós queremos desenhar aqui, ó, computador. Ou laptop. Ó, sinal de notebook, né? Notebook. Ok. Mas geralmente, quando a gente se prende muito às mímicas, nós queremos fazer o desenho aqui no espaço e computador. E o sinal de computador não é esse, é diferente. O sinal de computador. Computador é esse aqui, ó. Computador. Computador. Que é o teclado. Ok. Então, isto requer de nós um conhecimento nos sinais, na gramática, também nos parâmetros, tá? E agora eu selecionei para vocês também, da mesma forma, daí sinais arbitrários. Ok? O primeiro sinal arbitrário é banheiro. Sinal de banheiro, professor, como é? Eu quero falar que eu preciso ir ao banheiro. 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 Dedo médio, dedo mínimo, opa, dedo indicador e dedo mínimo. Desculpa. Desta maneira. Banheiro. Tocando aqui, ó. Banheiro. Banheiro. Segundo, o verbo fazer. Desta forma. Mãozinha em A, a outra aqui, ó. De pé. E a outra vai aqui, ó. Fazer. Fazer. Professor, se alguém chegasse aqui hoje, primeira aula, tá? Primeira aula, eu disse, ó, você precisa fazer, ó, atividade. Aí você olhar assim, meu Deus, o professor está fazendo o que da vida agora? Isso aqui eu me lembro que, quando era menino, isso aqui era matar piolho. De matar piolho. Não era? Eu nunca fez isso. Mãe da gente, eu catava aí, pegava aqui, ó. Ah, fazer. Mas eu fazer, tá bom? Terceiro, acostumar. Sinal de acostumar. Como é? Aonde é isto? O que é isto? Acostumar. Tem um movimento, gente. Acostumar dessa forma. Acostumar. Costume. Costume. Ok? Ele parece com a cor branca. Acostumar. Próximo. Devagar. Sinal de devagar. Dessa forma. Mas, professor, eu vi que isso aí é demorar. Devagar, demorar. Tá? Ó, você hoje. Então, ok. O próximo é conseguir. Sinal de conseguir. 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 Você, ó, consegue. Você pode conseguir. Ok. Próximo é o errar.
Só um momento. Ok. Próximo é errar, gente, tá? Errar. Professor, sinal de errar. Existe isso aqui, ó. Sinal de errar. Mãozinha aqui, ó. Palma da mão. Aí você vai fazer aqui como fosse o K, o H, o P. Vai fazer aqui, ó. Palma da mão. Aí você errou. 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 Sétimo, faltar. Sinal de faltar, ó. Continua aqui, ó. Palma da mão. Aí você vai colocar aqui, ó. Conchinha aqui, ó. Faltar. Tá faltando. Tá? Digamos que você. Isso aqui, sinal de faltar, é para o objeto, tá? Caneta. Tá faltando. Caneta faltou. Eu peguei aqui a minha mochila, abri e observei que faltou a caneta. Esqueci. Tá? Sinal de esquecer também é arbitrário. Ah, meu Deus, esqueci. Porque não tem nenhuma representação, mas ele tem um sentido, tá? Ele pode representar. Na Libras, ele disse, ó, esqueci. Ou faltar. Oitavo, conhecer. Sinal de conhecer, ó. Conhecer. Isso, isso. Próximo, cachorro. Nono, cachorro. Sinal de cachorro. É arbitrário. Cachorro. Cachorro. Décimo, banco. Professor, sinal de banco. Banco. Eu passei hoje na rua, lá na rua do banco, e eu visualizei o banco e eu quero tentar sinalizar sinal de banco. Aí, sabe, algum dia um surdo passou e viu lá esse sinal e pensou assim, eu vou batizar banco assim. Banco, pescoço, tocando pescoço. Tá. Professor, mas por que, professor? Vocês falam do juros, que é alto, ó, vai no pescoço, né? Ah. Meu pai sempre costumava dizer que banco não tem. Banco, isso aqui, ó, não tem. Banco não tem coração, tá? Atividade, professoreta. Forme frases utilizando os sinais arbitrários, tá bom? Alguma dúvida, uma pergunta, vocês podem depois estar colocando aqui nos comentários, tá? Comentários, tá? Que eu vou ler e eu vou responder cada um, ok? Mas aí, esses sinais arbitrários não têm semelhança, tá? Com o que estamos aqui sinalizando. Conseguir, devagar, banheiro, fazer. Mas quando a gente nos vamos aprofundar nos estudos, pesquisando, nós vamos entender, compreender que a Libras é diferente, a estrutura é diferente do português. Ok? E, para encerrar, dica do professor Heitor, a Libras é espacial visual. Os sinais, na sua maioria, apresentam um contexto que é possível identificar a relação do sinal. Portanto, é possível expressar sentimentos, emoções e quaisquer ideias e conceitos abstratos. Ok? Então, nós vamos concluir mais uma aula por hoje com o tema iconicidade e arbitrariedade. Então, espero e desejo a todos vocês bons estudos e continue aí estudando e até a próxima, nosso próximo encontro. Tchau, forte abraço, até mais.